Graças a Deus que estamos aqui. Boa noite a todos. Não, não é a primeira vez que digo isso, mas é um prazer estar aqui com os irmãos, numa igreja onde posso dizer que fui bastante feliz e continuo a ser feliz sempre que aqui estou. Alguns recordar-se-ão de 1995, agosto de 1995, tinha eu 17 anos, a seguir ao acampamento, comecei a vir aqui com regularidade e digo-vos que foi muito importante para mim, foi uma fase decisiva na minha vida e recordo com grande nostalgia e apreço pelos irmãos, os tempos que aqui passei e aprendi bastante da Palavra de Deus convosco, particularmente sobre uma pessoa que vamos falar hoje, se Deus quiser, Epáfras. Epáfras, que nós lemos sobre ele principalmente na Epístola de Paulo aos Colossenses, que era a epístola que vocês estavam a estudar em 1995. Lembro-me do nosso irmão Martins, era sempre ele que lia a passagem, ou quase sempre, e lembro-me dele ler estas passagens de Colossenses, na altura Colossenses 3, e depois Colossenses 4. Mas vamos então aqui a Colossenses 1. Epáfras é um homem de Deus, um homem, é mais um daqueles, isto vem no seguimento de quê? De há cerca de 8 meses, a ter falado aqui de Tíquico, não sei se recordam, que é um irmão amado, que aparentemente era apenas um carteiro, era o carteiro de Paulo, mas vimos que é muito mais do que isso. Falei depois de Epafrodito, outro cooperador de Paulo, alguém que aparentemente só ia levar dinheiro, era um tarefeiro, basicamente, pode parecer isso, mas muito mais do que isso. Mas a verdade é que a obra de Deus é feita maioritariamente por pequenos gestos de aparente menor importância e não tanto de grandes feitos, grandes campanhas, grandes ministérios. É feito no dia a dia por pessoas anónimas que fazem gestos aparentemente pouco significativos. E até já vos falei, e vocês conhecem bem, de duas mulheres que, na sombra, pouca gente dava, talvez não dessem muito por elas, mas que criaram aquele jovem Timóteo na palavra de Deus, desde tudo no início, sabes, as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação. Então, estas duas mulheres, pode parecer que não fizeram grande coisa, mas fizeram uma grande obra. E a obra de Deus, como tem sido dito, é feita por gestos aparentemente pouco significativos, realizados por pessoas aparentemente pouco relevantes para a sociedade. E Epáfras é um destes homens. A palavra de Deus fala-nos dele em 3 passagens apenas, Colossenses 1, Colossenses 4 e na Epístola a Filémon. Nós vamos ler essas 3 passagens. Já agora, Colossenses e Filémon são 2 epístolas que poderão até ter sido escritas mais ou menos na mesma altura. Filémon seria muito provavelmente Colossos, porque quando ele escreve a Filémon, fala da sua família, Filémon, a irmã Afia, que seria possivelmente a sua esposa, e fala também de Arquipo, que deveria ser seu filho, que também fala aqui aos Colossenses. Portanto, são duas epístolas escritas, se não na mesma altura, teria alguns destinatários muito próximos. Então nós lemos sobre este Epáfras em Colossenses 1. Colossenses 1, a partir do versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que é para vós um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A passagem continua, mas vamos ficar por aqui. Quero focar-me um pouco no que este Epáfras fez. Já agora, há quem diga
eu não creio nisso, mas apenas uma referência. Há uma certa semelhança no nome deste Epáfras com uma outra pessoa. A palavra de Deus fala que é Epafrodito. Há quem diga que seria o mesmo, e um pouco para refletir a sua mudança de vida, Epafrodito, que significava dedicado a Afrodite, mudou de nome e passou a ser Epáfras. Não creio, porque Epafrodito era de Filipos, este Epáfras de Colossos, e Paulo diz bem claramente noutra passagem que vamos ler, que é dos vossos. Portanto, não creio que seja o mesmo. Mas tudo indica, até pelo seu próprio nome, que será uma variação do nome Epafrodito. Tudo indica que os seus pais não eram pessoas afetadas pelo Evangelho, eram descrentes. E deram este nome que refletia a sua fé, o seu paganismo, mas o que é certo é que este homem, pela graça de Deus, veio ao conhecimento do Evangelho. Como é que este homem terá vindo ao conhecimento do Evangelho? Não sabemos ao certo, não temos no livro de Atos, nem no livro nem nenhuma outra epístola, a dizer como é que Epáfras terá convertido, mas eu estou convicto de que terá sido em Atos 19. Vamos, por favor, a Atos 19. Atos 19. Eu não sei se vocês têm convosco, nas vossas Bíblias, uns mapas. No final da Bíblia há uns mapas. E alguns não dá para ver muito bem. Se for como a minha Bíblia, isto não é muito fácil de ver. Mas Colossos tem duas terras muito próximas, que é Laodiceia e Herápolis. Okay? E tem uma outra cidade, que fica um pouco mais longe, mas não muito longe, um pouquinho mais longe, que é Éfeso. E é sobre Éfeso, se conseguirem verem no mapa, tem Éfeso, uma cidade que fica não muito distante de Colossos. Tem Laodiceia, que já vamos falar de Laodiceia e de Herápolis, mas tem Éfeso, uma cidade ali relativamente próxima. Quando digo relativamente, poderiam ir de uma cidade para outra, uma viagem de alguns dias, se conseguir chegar, possivelmente, de um sítio ao outro. Colossos fica na atual Turquia, aquela região que a palavra de Deus normalmente se refere como sendo a Ásia. Quando a palavra de Deus fala da Ásia, não está a falar da China, não está a falar da Indonésia, não está a falar do Japão, está a falar muitas vezes da atual Turquia, e Colossos fica nessa zona. Então, em Atos 19, nós lemos que Paulo, Atos 19, e sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E depois tem aquele relato daqueles discípulos que só conheciam o batismo de João, e alguns dizem que eles foram rebatizados, mas isso não é o que está agora em causa. Versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Já agora, este tirano não é uma pessoa má que queria mandar ali. É um nome de uma pessoa que, devido a um outro tirano, na história, o nome tirano, que era mesmo mau e tirano, o nome tirano passou a ser associado a alguém que quer mandar e quer exercer a sua vontade sobre outros. Mas este tirano certamente não seria, porque deixou Paulo estar ali durante 2 anos. Então o que aconteceu aqui? Esta escola de tirano, onde Paulo pregou o Evangelho durante 2 anos, foi, por assim dizer, um posto de distribuição do Evangelho por toda a Ásia. Claro que aqui diz todos que habitavam na Ásia. Claro, não está a dizer que o Extremo Oriente ouviu falar do Evangelho. Possivelmente, muito provavelmente não. Alguns poderão ter ouvido e ter levado a palavra para lá. Mas o que é que eu creio que aconteceu? Colossos, como viram, não ficava muito longe.
E Epáfras, ao ouvir estes relatos, destas maravilhas extraordinárias que nós lemos no versículo 11, terá ido ou para ver o que é que se passava, ou terá ido em negócios, ou qualquer outro motivo que o tenha levado a ir a Éfeso. E terá ouvido o Evangelho. E ouvindo o Evangelho, e convertendo-se, poderia pensar: que mensagem extraordinária. Isto é o melhor sítio onde eu poderia estar. Aqui onde a palavra de Deus é pregada, onde eu posso ouvir o Evangelho da graça de Deus pregado diretamente por Paulo. Não há coisa melhor do que isto. Eu vou ficar aqui. Vou assentar a reais por aqui, vou ficar a cooperar com Paulo aqui, a ver o que é preciso, e estou mesmo muito contente. Um pouco como Pedro, quando estava no Monte da Transfiguração, disse: vamos estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É bom. Mas, tal como em relação a Pedro, o trabalho dele estava noutro sítio. Não estava no monte, mas estava lá em baixo. E da mesma forma, este Epáfras, em vez de ficar ali, num sítio onde era bom estar, pensou nos seus conhecidos, ali em Colossos, que não ouviram o Evangelho, e levou o Evangelho para Colossos. Não sei se sabem, mas Colossos não consta que Paulo tenha estado lá. Quando Paulo fala aos Colossenses, diz que ouviste o Evangelho através de quem? De Epáfras. O Epáfras levou o Evangelho para Colossos e pregou ali o Evangelho. E criou ali uma igreja, à conta da sua pregação do Evangelho. E tenho de dizer uma coisa. A forma como esta igreja em Colossos começou é como devia começar. Alguém que leva o Evangelho para uma determinada terra, evangeliza as pessoas ali naquela terra e cresce ali uma igreja. Comparemos, infelizmente, com o que se passa hoje em dia no meio das igrejas. Como é que as igrejas crescem? Não é crescem. Como é que cresce o número de igrejas? É por divisão. Infelizmente. Há razões para por vezes, membros saírem de uma igreja para outra e formarem outra igreja. Eu sei que, infelizmente, por vezes, é mesmo necessário. Mas não é o ideal. Não é o propósito de Deus. Não é dividir igrejas. O inimigo quer dividir para reinar. Mas é assim que a igreja deve começar. É assim que muitas igrejas do passado começaram. Alguém que Irmão Sobral e outros que fundaram igrejas e que ajudaram a que várias igrejas progredissem e avançassem pela graça de Deus, por instrumentalidade destes nossos irmãos. Graças a Deus por isso. Mas infelizmente, nos tempos mais recentes, isso não tem acontecido. Qual foi a última igreja que vocês conheçam, com a qual tínhamos alguma proximidade, que tenha surgido desta forma, que surgiu a igreja em Colossos? Eu tenho alguma dificuldade. Talvez a igreja mais recente que eu me consigo lembrar é Quinta de Conde. Quinta de Conde começou na Amora. Estamos a falar em 1985. Igrejas com as quais nós tínhamos algum contacto. É uma pena. Isto contra mim falo. Contra mim falo que quando tive circunstâncias da vida me levaram a sair de uma determinada igreja local, o que eu deveria ter feito era ir para a minha terra e se calhar fazer o que Epáfras fez. Em vez de me agregar a uma igreja já existente e que é mais confortável. Mas isto só para nos pensarmos um pouco como é que a obra de Deus deve ir para avançar. Pessoas que se deslocam de uma terra para outra, ou voltam para a sua terra depois de ouvir o Evangelho, e formam ali uma comunidade de crentes, pregando o Evangelho a eles. E foi assim que aconteceu em muitos outros casos. O que aconteceu com Paulo quando esteve preso em Roma? Aconteceu também um pouco isto. Na altura, em Éfeso, aquilo era um posto de distribuição de Evangelho. Mas quando Paulo estava preso em Roma, o que é que aconteceu? Pessoas vinham para lá, para a prisão, presas por outras razões quaisquer, ou soldados romanos, que também estavam lá, e alguns deles, quando voltavam para as suas terras, alguns dos presos eram libertados, alguns dos soldados, passados alguns anos, e que se tinham convertido, voltavam para as suas terras e levavam o Evangelho com eles. E era assim que o Evangelho se ia espalhando
naquele tempo. Então, creio eu, tudo indica que terá sido assim que Epáfras fez chegar a palavra de Deus, a graça de Deus, em verdade, como aprendestes de Epáfras. Terá sido assim, creio eu. Tudo indica. Não vejo outra explicação plausível para o começo da igreja local ali em Colossos. Então, este Epáfras, voltando agora para Colossenses, nós vemos vários títulos honoríficos de Epáfras. É nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. E vemos outros títulos. E quando digo títulos, eu já vou explicar porque é que digo títulos. Alguns homens gostam de ostentar títulos honoríficos. Mas os melhores títulos são estes. E não se aprendem em qualquer lado. Nós lemos também sobre este mesmo homem em Colossenses também 4:12. Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. E já agora, já que estamos noutra passagem, vamos ler também só, é um versículo muito curto, em Filémon, versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Esta passagem também vai ser importante. Eu quando falei há bocadinho de Epáfras levar o Evangelho para Colossos, eu creio que ele não se ficou pela sua terra. Vemos aqui Laodiceia, em Colossenses 4:13, e Hierápolis, que eram terras ali bastante próximas. Possivelmente ele também terá levado o Evangelho para estas terras. Ele ou outros. Mas aqui em Colossos terá sido ele. Então, este Epáfras era um amado conservo, e Paulo diz que ele era um servo em pé de igualdade com ele. Eu acho que falei disso na altura sobre Tíquico. Paulo não se referia a Tíquico como subordinado, como um moço de recados. Referia-se a ele como conservo. Alguém que serve com, não um subalterno. E é importante alguém que, mais do que ninguém, se poderia pôr em bicos de pés, poderia pôr-se, achar-se mais importante do que os outros, referindo-se a outros, dizia amado conservo. E ele era um fiel ministro de Cristo. Era alguém em quem se podia confiar. Era alguém que se sabia que não ia vacilar. Não ia ouvir coisas diferentes e ia logo atrás delas. Como alguns destes colossenses foram. Muitos destes colossenses, e nós já vamos falar sobre isso, começaram a ouvir umas filosofias contrárias ao que a palavra de Deus diz, teorias muito apelativas à carne, e lá foram eles. Mas não Epáfras. Epáfras era um fiel ministro de Cristo. Era um servo de Cristo. E quando nós falamos em ministro, nós estamos habituados a não associar ministro à melhor às melhores pessoas, mas ministro significa servo. E depois aqui também em Colossenses 4:12 nós lemos: saúde de Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Então Epáfras era alguém que levou o Evangelho, mas levou o Evangelho de uma forma pura, fiel àquilo que Paulo tinha anunciado. E esta expressão, servo de Cristo, há uma passagem que eu me recordo com particular interesse, em que Paulo diz algo sobre ser servo de Cristo. Ainda ontem falei disso em Oleiros, e o Rui talvez se recorde, que eu falei sobre ser servo de Cristo. O que é que Paulo diz noutra epístola sobre ser servo de Cristo? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Diz isso aos Gálatas. Porque é muito fácil
levar uma mensagem mais aprazível aos homens, de mais fácil aceitação. Uma mensagem que promove o ego do homem. E que as pessoas até podem aceitar. Mas essa mensagem, uma mensagem que promove o ego do homem, não salva. E o verdadeiro Evangelho é um evangelho, uma mensagem que fere o orgulho do homem, que não agrada ao culto da personalidade. Não é uma mensagem humanista, é uma mensagem que mostra o quanto o homem é incapaz. Então, este Epáfras, quando pregava o Evangelho e quando ministrava a estas pessoas na igreja em Colossos, não estava ali para agradar às pessoas. Porque alguém que procura apenas agradar às pessoas, que suba a um púlpito apenas para, no fim, levar palmadinhas nas costas e de reconhecimento por uma bela mensagem que deu e agradável, que não fira as consciências, que não incomode, isso não é ser servo de Cristo. Claro que não confundamos isto com ser desnecessariamente desagradável, usar o púlpito para lavar roupa suja e para falar mal deste ou daquele, ou para impor as suas preferências sobre os outros. Não estamos a falar disso. Há pessoas com quem, depois de falar 2, 3 minutos, já dá vontade de acabar, não ouvir mais, porque a pessoa está a ser desnecessariamente desagradável. Mas o Evangelho da Graça de Deus não é desnecessariamente desagradável. É desagradável porque é preciso. É preciso falar do pecado que separa a pessoa de Deus. É preciso falar do inferno, que é consequência última de não se reconciliar com Deus. Então, este Epáfras também não era alguém que, passa a expressão, não tinha papas na língua, dizia o que tinha de ser dito. Porque é assim que alguém tem de servir e de ministrar aos outros. De nada vale esconder os problemas, fazer de conta que está tudo bem, quando as coisas não correm como deve ser. E foi isto que o Epáfras teve de fazer. E nós já lá vamos. Nós vemos sobre este Epáfras, não vemos Paulo chamá-lo de pastor, nem de bispo, nem de reverendo, nenhum desses títulos pomposos que as pessoas gostam de ostentar. Ele não tinha nenhum título académico, não andou a estudar em nenhum seminário, se bem que aquela escola de Tirano, onde Paulo ensinava o Evangelho, valeu por muito mais do que muitos seminários que hoje existem, onde se ensina tanto erro, que é difícil alguém sair dali, que entre firme na verdade do Evangelho, saia dali firme na verdade do Evangelho. É muito difícil. Infelizmente há pessoas que têm títulos como, e causam-me muita estranheza, mas existe, um título de um grau que se tira em faculdades de teologia, que é doutor em divindade. Alguém que é doutor em divindade. Acho que até é um pouco presunçoso da parte de quem depois até ostenta esse título. Que normalmente aparece um DD no fim, tal como aparece MD de Medical Doctor, ou PhD Physics Doctor, ou seja, uma pessoa doutorada em Física. Há os DD, que é o Doctor in Divinity. E acho que não fica muito bem a um crente ostentar um título desses. Claro que há pessoas que gostam. As tais pessoas que gostam de agradar aos homens e de subir a um púlpito e, olha, vamos ouvir fulano tal, o reverendo não sei das quantas, que é doutor em divindade. Mas estes títulos que Epáfras tinha não se aprendem em nenhuma faculdade de teologia, em nenhum seminário. Aprende-se na prática, a lidar com os crentes. Amado conservo, fiel ministro, servo de Cristo, combatendo em orações. Acho que isto é dos melhores títulos que alguém pode ter. Combatente em orações. Isso também não se aprende a estudar. Não se aprende numa universidade. Se aprende na prática. E sobre isto de ser ministro e de ser um conservo, alguém dizia que um pastor tem de cheirar a ovelha. Não é? Ou seja, o cheiro do pastor tem de ser o cheiro das ovelhas.
E só se tem um cheiro a ovelha quando está no meio delas. E só se pode chegar, alguém só pode aspirar a ter estes títulos, entre aspas, quando convive de facto no terreno com os crentes. Então, nem tudo estava bem em Colossos. Porque o diabo está sempre pronto e esforça-se muito por introduzir o erro. E foi isso que aconteceu em Colossos. Em Colossos nós lemos como Paulo teve de intervir e escrever esta epístola porque estavam a entrar falsas doutrinas. Havia pessoas que o estavam a dominar. Nós lemos isso em Colossenses 2,18. Ninguém vos domina seu belo prazer. E alguns estavam a querer impor ordenanças. Lemos isso no versículo 20. Várias filosofias estranhas ao Evangelho estavam a ser introduzidas ali. Como nós vemos noutras igrejas, por exemplo, na Galácia era o legalismo. Estavam a dizer aos Gálatas: vocês têm de guardar a lei, têm de circuncidar, têm de fazer uma série de coisas, porque senão Deus não se vai agradar de vocês. Então Epáfras, que era um fiel ministro e que se preocupava verdadeiramente com os crentes, apercebeu-se do erro que estava a entrar, a ser introduzido na igreja. Mas sabe uma coisa? Para detectar o erro, só consegue detectar o erro quem está bem firmado na palavra de Deus. Eu vou dar-vos um exemplo muito simples. O Lucas, já há cerca de 2 anos e meio, começou a aprender um instrumento, começou a aprender a tocar violoncelo. Não sei se daqui a uns anos poderá fazer uma dupla com a nossa irmã Marta, mas pela graça de Deus também é bom para ele aprender a música. E ele, quando toca, claro que para um pai o filho toca sempre bem, não é? Mas eu, quando ouço a tocar, posso não me aperceber do erro. Não é? Ele toca e engana-se. Às vezes eu percebo, mas no geral ele vai tocando e até é agradável de ouvir. Mas se alguém com um bocadinho mais conhecimento de música o ouvir, vai perceber: olha, enganou-se ali, dá-se um desconto, que ele está a aprender ainda. Mas se for o professor dele a ouvir, detecta logo tudo. Tanto que em algumas audições em que o Lucas toca, às vezes, e que tocam outros alunos muito mais avançados, e que é um deleite ouvi-los tocar peças bem mais complicadas, houve uma altura que cheguei à beira do professor dele e perguntei: aquele aluno toca mesmo bem? Ele cometeu assim algum erro? Bastante. Ou seja, eu não noto nada, mas o professor nota erros, ou seja, partes que ele podia ter feito melhor, porque assim está a aprender ainda. Mas isto para vos dizer o seguinte: o erro só consegue detectar o erro quem está muito bem por dentro da verdade. Quem conhece muito. Não sou eu que ouço umas coisas de violoncelo que vou detectar erros. Também não é alguém que ouve umas coisas de vez em quando sobre a palavra de Deus, que nem lê a palavra de Deus, mas ouve assim umas coisas de longe a longe, tem umas luzes, tem assim umas ideias da escola dominical de há 20 ou 30 anos, e que entretanto não quis saber mais nada, que vai estar sensível ao erro. Epáfras estava. E será que nós estamos? Eu contra mim falo. Também já permiti que o erro entrasse. Em certas situações. Contra mim falo. Mas já houve situações em reuniões de jovens, por exemplo, em que eu ouço pregações ou certos testemunhos e tem muito erro. Por muito que nós amemos esses nossos irmãos, há erro por ali disseminado em músicas ou em mensagens ou em testemunhos. E alguns chegam ao fim e dizem amém ou acham muito bem aquilo que foi dito. Eu dou-vos só um pequeno exemplo. Isto já se passou para aí há 30 ou 40 anos. Conta-me o meu pai. Numa reunião de jovens, alguém foi dar testemunho. E a dada altura, lá pelo meio do testemunho, falava que tinha tido sonhos e não sei o que mais. Uma série de coisas que não são bíblicas.
E o irmão que estava a apresentar a reunião de jovens, no fim, diz: obrigado, irmão, pelo seu extraordinário testemunho. Ou seja, esta pessoa que estava a apresentar a reunião de jovens não estava sensível ao erro. Ou seja, veio alguém que veio propagar o erro. Graças a Deus por essa pessoa, se converteu verdadeiramente. Graças a Deus, mas está a inventar coisas. Ou pensa que está a viver coisas que não são verdade. Então, é da responsabilidade de quem está a liderar uma reunião tentar, não sendo desagradável com a pessoa, se calhar pôr um bocadinho a coisa no seu devido lugar. Mas então este Papa estava bem ciente do erro que estava a ser introduzido. E o que é que faz alguém quando vê que os seus irmãos não estão bem? O que é que deve fazer? Não estou a dizer o que é que faz. Muitas vezes o que fazem muitos, quando vêm outros irmãos a andar mal, começam a falar deles aos outros. Olha, fulano está a andar assim, olha. Não é isso que deve fazer. O que é que fazia Epáfras? Parava. Combatia em orações. Porque preocupava-se verdadeiramente com o estado espiritual dos seus irmãos. Alguém que se preocupa verdadeiramente com o estado espiritual dos seus irmãos e sabe que eles não andam bem, ora por eles. Não fala deles a Deus. Não fala deles aos outros. Mas, infelizmente, muitos são mais propensos, e também contra mim falo, às vezes é mais fácil contar o que é que se passa com os outros aos outros do que propriamente levar estas petições perante o trono de graça de Deus. Porque ele combatia em orações para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Mas este Epáfras não ficou apenas por oração. Estou convicto, porque a dada altura nós vemos que Epáfras estava preso com Paulo. E eu creio que não estou a extrapolar muito. Se algum irmão depois tiver algum pensamento que difira do que eu vou dizer, não creio que esteja a extrapolar em excesso, ou esteja a inventar, não é a inventar, a tirar conclusões, talvez um pouco exageradas disto. Eu creio que Epáfras foi ter com Paulo e dizer: Paulo, nós estamos com este problema. Precisamos da tua ajuda. Ou seja, Epáfras também precisa de uma coisa. Às vezes, a liderança da igreja sozinha pode não conseguir resolver um determinado problema. Tal é a gravidade. Ter ciente das suas limitações. Eu não consigo dar conta do recado sozinho. Isto é um erro grave que está em ser introduzido na igreja. E vai destruir a igreja se não fizermos nada. Então ele foi ter com Paulo. Mas a única maneira de estar com Paulo era estar preso com ele. Então, por isso é que nós lemos ali: meu companheiro de prisão, não é? Desculpem lá. Meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Não creio que Epáfras tenha sido preso por alguma razão e tenha ido parar a mesma prisão de Paulo. Creio que, sinceramente, que terá ido ter com ele. E a única maneira de estar com ele é estar preso. E então, contou-lhe. E começou por lhe contar que havia coisas boas ali com os colossenses. Porque Paulo não começa logo a epístola aos colossenses a dar forte e feio neles, a ser duro com eles. Começa por falar das coisas boas. Como eu ouvi de Epáfras, não é? Ele diz que já chegou a... ele diz que dá graças a Deus, orando por vós, porque ouve falar da vossa fé, da caridade, da esperança, por aí fora. E depois já começa a pôr as coisas no lugar. Então Epáfras chegou lá e possivelmente disse: Paulo, graças a Deus pela obra ali em Colossos, mas há problemas e precisamos da tua ajuda. E Paulo escreve uma carta. Escreve esta carta aos Colossenses. E que ajudou a pôr as coisas no seu devido lugar. Mas sabemos que o erro é sempre... está sempre à porta. Está sempre à espreita para entrar. E é muito difícil manter as coisas direitas. E às vezes basta uma geração, ou nem uma geração, para tudo ir por água abaixo. Não sabemos quantas décadas ou séculos depois desta carta é que a igreja em Colossos, o testemunho de Deus em Colossos terá desaparecido. Não sabemos ao certo, porque quem for agora à Turquia dificilmente encontra alguma igreja cristã, uma igreja com pessoas nascidas de novo,
crentes verdadeiros poderão eventualmente encontrar algumas igrejas católicas, talvez, mas é muito difícil, muito complicado aquele país neste momento. Apesar de ser supostamente os países mais abertos dos países árabes, mas não é nada fácil. Mas não há nada, irmãos nossos que já foram visitar, tal como alguns vão visitar Israel, alguns que fazem visitas à Grécia, à Turquia, às cidades por onde Paulo andou, também há algum interesse e algum turismo nesse sentido, e alguns irmãos dizem que não há nada lá em Colossos, nenhuma destas terras. Ou seja, o Evangelho acabou por se desvanecer naquelas localidades. E porquê? Porque a dada altura falhou aquilo que Paulo tanto queria que houvesse. Qual era a grande preocupação de Paulo para com Timóteo? Timóteo, aquilo que de mim ouviste, confia-o a irmãos idóneos. Irmãos idóneos que sejam capazes de quê? De ensinar outros. Porque nós não devemos ficar apenas por estar contentes, porque eu, graças a Deus, eu compreendo o Evangelho da graça de Deus. Não se deve ficar por aí, deve passar a ensinar os outros. E ensinar os outros não só de maneira que eles percebam. Eles devem perceber de tal maneira que sejam capazes de ensinar os outros, porque é a única forma de, pelo menos da nossa parte, fazemos a nossa parte de que esta mensagem continue. E vou terminar já daqui a pouco com 2 pensamentos sobre este Epáfras. Mais 2 pensamentos sobre este Epáfras. Lemos aqui em Colossenses 4:12: saúde-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre vós gerações. Epáfras, que é dos vossos. Ou seja, não havia dúvida nenhuma de que, primeiro, Epáfras era um crente. Eu digo-vos uma coisa, eu tenho muita pena mesmo de dezenas, se calhar alguns de vocês poderão conhecer centenas. Se calhar alguns poderão, daqui, da igreja em Alvar, poderão lembrar-se, se começarem a pensar um bocadinho, se calhar chega às centenas de pessoas que já por aqui passaram. E que nós não sabemos se eles são verdadeiramente crentes ou não. E digo-vos, olha, que não haja dúvida nenhuma, que não demos razão alguma para que os nossos irmãos tenham dúvidas de que nós somos verdadeiramente do Senhor. E infelizmente, mesmo aqueles que vão passando pela igreja, e alguns até estão nas igrejas, e nós não sabemos. Nunca ouvimos da sua boca uma profissão, eles a proferir, fazer profissão de fé. Dizer, eu sou do Senhor. E nós também sabemos que muitos que dizem que são, mais tarde vemos a perceber que ou nunca foram verdadeiramente, ou tomaram decisões muito erradas nas suas vidas e opções muito, muito questionáveis nas suas vidas. Eu costumo dizer que, eu até já disse isso na igreja nas Fontanhas, não deixem que os crentes desta igreja fiquem com dúvidas acerca da vossa salvação. Uma forma, claro que eu não quero que isto se torne pode ser pernicioso alguém usar isto com outros propósitos. Acho que vão perceber o que eu quero dizer com isto. Manifestem o vosso desejo de participar na ceia do Senhor. Quando alguém diz, eu quero estar em comunhão com a igreja, está a dizer, eu sou dos vossos. Eu quero estar em comunhão convosco. Eu sou do Senhor e quero ser dos vossos. Claro que alguém pode usar isto. É preciso participar da ceia do Senhor. Ok, também eu vou. E usar aquilo quase como a tirar areia para os olhos dos outros. Não é com esse objetivo. Mas porque às vezes acontece, irmãos. Há pessoas que morrem. E depois o pregador do funeral até fica um bocado sem jeito. Porque nem sabe se aquela pessoa é verdadeiramente crente ou não. É terrível. Que não haja dúvida. De cada um de nós. Sinceramente, é uma tragédia. É uma tragédia. Alguém que está décadas a assistir numa igreja local, partido para partido. Não sendo tão grave
É também, até certo ponto, uma tragédia alguém partir para a eternidade salvo e na sua igreja local haver dúvidas sobre isso. Mas sobre Epáfras, mais uma coisa. Não havia dúvidas de que ele era dali. É dos vossos. É alguém com quem vocês podem contar. Será que nós somos desse tipo de pessoas? Onde estamos, eles sabem. Podem contar. Sabemos que podemos contar com ele. Há qualquer coisa que é preciso fazer na igreja, sabemos que ele está na lista daqueles com quem podemos contar. Há outras pessoas que estão e a gente não sabe. Alguns que já sabemos não podemos contar com eles para nada. Às vezes em certos trabalhos, na escola, enquanto alunos ou enquanto professores, percebemos que há pessoas com as quais, olha, mais vale fazermos nós o trabalho, nem vale a pena estar a pedir àquela pessoa porque, olha, não podemos contar com ela para nada. Será que na igreja eu sou desse tipo de pessoas? Não podem contar comigo para nada? É triste, é triste. Mas Epáfras, além disso, além de não haver dúvidas de que era do Senhor e que era de Colossos, apesar disso, ele era conhecido à volta. Porque dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Ele, apesar de ser de Colossos, cooperava também com as igrejas que estavam ali à volta. Laodiceia e Hierápolis. Também podiam contar com ele. Quanto mais não fosse para orar por eles, mas eu estou certo de que não ficava só pela oração. Certamente ele deslocava-se lá e procurava saber como é que eles estavam. Isto faz lembrar um pouco alguém que, sendo de uma determinada terra, tinha bom de testemunho em outras localidades à volta. Quem era? Timóteo, não era? Tinha bom testemunho em Listra, Derbe e Icónio. Ali à volta. E não era tão fácil como hoje. Hoje é relativamente fácil eu ser de uma determinada terra, mas à volta ser mais ou menos conhecido. Na altura não era tão fácil quanto é hoje. Portanto, apesar de sermos de um determinado sítio, também saberem que os nossos irmãos à volta podem contar connosco. Falamos também da cooperação que deve haver entre as várias igrejas. Meus irmãos, poderia dizer agora, muito mais havia por dizer, sinceramente, são só estes pensamentos, porque às vezes quando as pessoas dizem muito mais poderia ser dito, é sinal que já não tem muito mais para dizer. Mas são estes pensamentos que gostava de retirar. Este Epáfras ouviu o Evangelho, não ficou em Éfeso, onde ouviu o Evangelho, levou o Evangelho para Colossos, para a sua terra, e não só para a sua terra, levou depois também para Hierápolis e Laodiceia. Estava bem firmado na palavra de Deus, para que quando o erro chegasse, ele pudesse apontá-lo e combatê-lo, percebendo que o erro era grave e podia levar ao desmoronar de todo aquele trabalho. Ele orava incessantemente, combatia em orações, mas também foi comunicar a Paulo o que se passava. Tendo ficado preso com ele, creio eu, Paulo escreveu esta carta e vemos também como este homem, sendo de Colossos, cooperava com as igrejas ali à volta. E fica com dos melhores elogios que alguém pode receber. Amado conservo, fiel ministro de Cristo, servo de Cristo, e acho que isto é das melhores coisas que alguém pode ter. Como bom seria se um dia no meu epitáfio ficasse escrito combatente em orações. O Senhor nos abençoe.